Os pedidos de recuperação judicial de empresas no país vêm batendo o recorde desde o ano passado, quando houve crescimento de 44%. Foram 1.863 solicitações no ano passado contra 1.287 no ano anterior. Em 2017, neste ano, a previsão é de números ainda maiores. Quais são as razões? Quando é o caso de recuperação judicial ou de falência? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Adilon Claver de Rezende, que é titular da 2ª Vara Empresarial da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 18 anos e já passou por 5 comarcas: Unai, Várzea da Palma, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas e Belo Horizonte, onde está há 8 anos. Ele também foi juiz corregedor de Justiça de Minas Gerais entre os anos 2013 e 2016. Doutor Adilon, obrigado pela entrevista. Prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Teremos ainda o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos o Pensamento Universitário, que os estudantes estavam aí de feriado, tivemos condições de gravar com eles. Bom, doutor Adilon, a nossa questão aqui é sobre essa recuperação judicial. Quais são as causas do aumento desses pedidos de recuperação judicial de empresas? Recessão econômica, aumento do crédito ou corrupção? Olha, basicamente eu acho que é a questão da crise econômica que assolou o país, vem assolando o país há anos e de uma forma muito significativa e atingiu aí toda a atividade econômica, né? Claro que existem outras situações que gravitam em torno disso, né? Mas sem dúvida alguma é a crise econômica que fez esse absurdo aí de levar à bancarrota muitas empresas, lamentavelmente. E diante da manutenção dessa crise, que ainda não deu sinais de recuperação, exatamente, tudo indica que esse ano também teremos aumento. É a situação de Belo Horizonte também? Especificamente no caso de Belo Horizonte, o que nós notamos é que esse ano reduziu de forma significativa tanto os pedidos de recuperação judicial quanto de falências novas em relação ao ano passado. Ainda não foi possível detectar se isso é vamos dizer, alguma coisa em relação à crise econômica que pode estar dando sinais aí de estar passando, ou até mesmo, às vezes, o desânimo do empresário, do setor econômico, de que até essas medidas não resolvem muita coisa. Então, a gente ainda está estudando isso. Houve essa redução, mas continuamos com a expectativa de que teremos um aumento até o final do ano desses números. O senhor acha que os empresários já perderam o receio de recorrer à recuperação judicial, com medo daquele estigma de quebradeira, de falência? Na verdade, eu acho que quando o empresário ele procura a recuperação judicial, em pouquíssimos casos, isso aí é algo assim... Da experiência que o senhor tem, né? Exatamente. Eu acho que em pouquíssimos casos ele acredita realmente que há uma solução. Grande parte, às vezes, é uma transição até de uma forma menos dolorosa para uma falência que se avizinha. Por que eu digo isso? Porque grande parte das recuperações judiciais acabam sendo convoladas em falência e levando aí ao fim da empresa. Mas em ambos os casos, seja no caso que antecede ao problema da recuperação judicial e a questão da recuperação judicial propriamente dita, com planejamento, apesar da crise econômica que o senhor citou, tem também um problema grave de gestão, né? Não, sem dúvida alguma. Questão de gestão, questão da legislação brasileira, questão da ordem tributária nossa que é perversa, né? A verdade é essa, que não permite uma competição maior dos nossos produtos, até internamente com produtos que vêm de fora. Hoje o parque industrial nosso está quase todo reduzido aí ao mínimo necessário, ou o mínimo possível, né? Estamos invadidos aí por produtos de outros países, de outras nacionalidades, que vêm de fora competir com a gente aqui e ganha da gente em razão dessa carga tributária absurda, né, nossa. E os custos da produção brasileira, ele é realmente muito alto. Então, isso concorre. E vem o fator gestão também, né, da capacidade do empresário gerir essas crises, essas demandas e conseguir, ao final, levar
de forma tranquila a sua empresa, né? Ou seja, um conjunto de fatores. Conjunto de fatores, né? Agora, quando é que o caso é de recuperação judicial ou de falência? Certo. Recuperação judicial ainda quando existe a possibilidade, ou se vislumbra a possibilidade, de que os ativos da empresa são possíveis, numa gestão dentro de uma recuperação judicial, de dar um fôlego para a empresa e ela vir depois retomar a sua atividade normalmente, sem essa ingerência da recuperação judicial, né? E a falência é quando todo o cenário traçado mostra que é impossível. Normalmente, o que a empresa deve é muito maior, mas significativamente maior do que ela tem de ativo, ela tem de capital, enfim, ela possa disponibilizar para manter as suas atividades. Quer dizer que há algum caso que pode se optar pela falência antes mesmo de pensar em recuperação? Sim, sim, e nós temos o Instituto também da autofalência, que o próprio empresário, ele vendo essa situação, e ele se declara que está falido, né, ou que não tem condições mais da empresa continuar, e aí é instaurado esse processo com toda a burocracia jurídica prevista em lei, e ele vai seguir. E os casos em que dívidas do empresário ou da sociedade empresária suscitam, né, ou estimula o credor vir a juízo, já em vez de uma execução normal, já vinha com o pedido de falência, que nada mais é do que uma forma de execução de dívida, talvez a mais contundente, a mais radical de todas, né? E o empresário, às vezes, não consegue realmente pagar aquela dívida e acaba sendo decretada a falência e puxa todo o seu acervo de credores, vamos dizer, traz para esse processo e aí vai ver o que tem, dividir, enfim, pagar a dívida. Doutor Dilon, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria então que no próximo bloco a gente vai voltar a esse assunto naturalmente. Que o senhor esclarecesse para a gente a diferença que há entre a antiga concordata, né, a questão da recuperação judicial, das falências e também qual o perfil das empresas que mais recorrem a esse mecanismo. Correto. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe aí do nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o momento da recuperação judicial de empresas. O nosso entrevistado é o juiz Adilon Clave de Rezende, que é titular da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Adilon, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dessa diferença que há, naturalmente, a lei de recuperação judicial substituiu a antiga lei de concordata. Falência e concordata. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Melhorou? Como é que o senhor avalia isso? Olha, existem análises dos dois lados, né? Na minha opinião, eu acho que para o empresário em si, a recuperação judicial é menos benéfica do que era a concordata. Porque a concordata, ele tinha uma remissão de parte dessa dívida, né? Desse acervo de dívida que ele contraiu ao longo do tempo e que levou a essa situação. E negociava isso, dependendo do prazo, ele tinha um desconto maior ou menor, isso era uma imposição da lei, mas hoje, essa situação da dívida, ela pode até haver abatimento, a gente tem encontrado diversas situações nesse sentido, mas ela não é impositiva, ela é negociada justamente na Assembleia de Credores, né? E são feitas as propostas, vem o plano de recuperação judicial da empresa e às vezes ele apresenta o decote de parte dessa dívida, isso às vezes não é aceito, né? E aí estabelece prazo. Então, nesse aspecto, porque na época da concordata, o empresário já buscava a concordata, já mais ou menos planejando o que ele teria de desconto, né, na dívida e a sequência da sua atividade. Hoje não, hoje ele vai com esse plano de recuperação para essa Assembleia de Credores e ali vai se discutir. E tem que ser aprovado. E ser aprovado, ser aprovado. Agora, já se vão 12 anos dessa nova lei. Sim. Como é que é a expectativa e as consequências para o mercado? Dá efeito de um calote?
Não, eu não vejo como calote, não. Eu vejo como realmente uma tentativa de salvar a empresa, né, até essa visão dessa função social da empresa, né, tanto Salvar os empregos, os empregos, a questão social dos empregos, a questão da girar a roda econômica, vamos dizer os assim. Fornecedores, a própria questão tributária, que ela acaba... interessa ao governo. Exatamente. Então, eu não vejo assim como essa ideia de calote. O problema é que, muitas das vezes, o empresário não consegue realmente cumprir esse plano de recuperação e aí a falência acaba virando uma consequência natural, lamentavelmente. E na experiência que o senhor tem aí, qual que é, nesse contexto que nós falamos de gestão, crise econômica, concorrência, né? Qual que é o perfil de empresas que mais recorre a essa recuperação judicial? As pequenas, médias ou grandes? As médias e grandes, as pequenas, raramente vem um pedido de recuperação judicial. Quando a pequena bate às nossas portas, já é um pedido de falência, ou autofalência ou um credor, né, tentando a falência dessa pequena empresa. Então a lei não tem funcionado bem para as pequenas? Muito pouco. Existe essa previsão, é um capítulo todo especial para isso, uma regulamentação própria, condições mais favoráveis, mas não tem sido feito muito uso disso aí. São as médias e grandes. E a gente nota que as empresas na área de prestação de serviço têm sido afetadas de forma assim, muito forte, sabe? De contratação de mão de obra ou de serviços mesmo aí, de eventos e outras, têm sido atingidas pelas recuperações judiciais. E até de mudança de perfil, né, das empresas com tecnologia, muda-se também uma forma de operar, né? As startups agora é uma realidade aí. Mas, né? Agora, doutor Adilon, antes de entrarmos propriamente dito aí nos detalhamentos da recuperação judicial, a recuperação judicial pode ser feita fora do judiciário? Existem mecanismos alternativos? Isso, a chamada recuperação extrajudicial. Na verdade, não é exatamente fora da justiça. O que acontece? A lei permite que o devedor ele chame todos os seus credores, né, para uma assembleia, para uma reunião. Claro que há toda uma preparação anterior para isso, e tente negociar um plano de recuperação. Negociem diretamente com os devedores. Com os devedores, né? Só que esse plano, uma vez aprovado, e existem os critérios que a lei exige, né? Entre eles é que o mínimo, que 60% dos credores, não pessoas, mas do valor do crédito, aprove ou não esse plano. Uma vez aprovado, né, dentro desses critérios, esse plano é submetido então à apreciação judicial, que vai homologar ou não, né? Ele está sujeito também à impugnação e vai homologar ou não. Normalmente homologa. Então, assim, acaba tendo também a ingerência do judiciário. Agora, essa homologação. Esse judicial aí é o que já podemos chamar de conciliação, como acontece, isso. Ou é lei de arbitragem? Não, pode, aí seria uma mediação. Mediação. Né? Normalmente feita pelo próprio credor, com seu corpo de profissionais, mas podem fazer uso dos mecanismos de mediação que nós já temos instalado, e até mesmo da arbitragem, mas aí já não seria uma sentença arbitral, aí seria essa busca dessa estrutura que já existe hoje, está funcionando de forma muito tranquila e bem, né, e crescendo a cada dia, e ela faz isso aí, mas isso tem que necessariamente bater a porta do judiciário para homologar. E uma vez homologado, aquilo vira um título executivo, quer dizer, aquele plano vira um título executivo. O empresário terá que cumprir aquilo que foi... A vantagem é que isso agiliza o processo. Agiliza o processo, exatamente. Agora, agiliza e tira, reduz custos, né? Por exemplo, na recuperação judicial, pela forma tradicional, existe o administrador judicial nomeado pelo juiz, que é um representante do judiciário... Remunerado e bem remunerado, né? E tem que ser, porque tem que ser um profissional qualificado, que atua ali, fazendo esse elo aí do juiz, eu digo juiz não, do juízo, né? Que é uma ideia um pouco maior, do juízo, do processo, da empresa e dos credores. Ainda assim, ele tem que apresentar relatórios mensalmente, prestar informações. Ele tem poder de ingerência na própria atividade empresarial, não naturalmente de condução, né, dos negócios, mas de fiscalizar, de acompanhar. E um aspecto que eu queria, se você me permite, por favor, pontuar e relevar, é a importância que a nova lei, nessa lei atual, ela deu ao credor.
porque antes o credor era passivo, né? No caso da concordata, né? Ele tinha que engolir aquilo, né? Hoje, o Ele credor, participa, ele é protagonista. ele é protagonista desse E ainda processo. fiscaliza também. E total, ele tem o mesmo poder do juiz. Aí, a Assembleia, ela cria um comitê, né? E esse comitê ele tem o mesmo poder do juiz de fiscalizar, poder do administrador, né? E trabalhamos juntos, todos nós, né? E isso foi importante, dar essa importância, reconhecer essa importância do credor, né? Porque, em última análise, é a quem de fato interessa tanto a recuperação como a falência, né? Doutor Edilon, vou fazer um novo intervalo. Gostaria então que no próximo bloco o senhor explicasse um pouco mais desses critérios de recuperação judicial, quais são as empresas que podem recorrer e como que esse plano deve ser aprovado tanto pelo juízo como pelos credores. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amagens. Hoje estamos discutindo o aumento da recuperação judicial de empresas. O nosso entrevistado é o juiz Adilon Claver de Rezende, que é titular da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Adilon, deixei para o senhor uma questão então no bloco anterior a respeito dessa viabilidade do plano. Quer dizer, quando é que é o caso da empresa, o empresário identifica o momento da recuperação judicial, ele tem essa noção exata e quem é que deve aprovar esse plano de recuperação? Ok. A noção exata para o empresário de propor a recuperação judicial é quando ele se sente asfixiado pelas dívidas, né? E ele sabe que se ele continuar não buscar uma alternativa, ele vai acabar caminhando para a falência e para a destruição da empresa, enfim, de seus ativos Não parte todos. de um credor, por exemplo, não? Não. A recuperação judicial ela é pedida pelo próprio empresário, ou sociedade empresária, normalmente, né? E esse plano, ele apresenta todo um rito procedimental para isso, né? Apresenta no processo, e depois é marcada a Assembleia dos Credores, os credores são previamente indicados. Ao fazer o pedido de recuperação, a sociedade empresária já tem que apresentar esse rol de credores e valores, né? Tem que ser sustentável, Isso, né? também, exatamente. E aí ela vai produzir esse plano, e aí é a empresa que produz o plano, né, de recuperação. E então o administrador judicial ele vai marcar a assembleia, a justiça não participa dessa assembleia, e vão para lá e vão discutir. Uma vez aprovado o plano, ele vem para o judiciário, então, para o processo, para que o juízo conceda oficialmente a recuperação, através de uma sentença recuperando. E é importante se dizer o seguinte, ao juiz do processo não cabe analisar essa viabilidade do plano de recuperação judicial. Ele cabe analisar aspectos formais, que podem não ter sido observados ali, alguma impugnação que algum credor insatisfeito com o plano, porque esse plano é por maioria, a aprovação dele, algum credor insatisfeito pode impugnar um prazo para isso e vai analisar. Mas o mérito não é atacado pelo judiciário. Por quê? Justamente para não entrar nessa atividade que a lei reservou ao credor. Não interferir nisso. Né? Isso, para deixar para que o credor... A condução e a gestão desse plano tem que ser da empresa e dos seus credores. Isso, exatamente. A responsabilidade vai dar certo ou não. Exatamente. E uma vez, como ocorre na maioria dos casos, né, o judiciário, então, entendendo que o plano não apresenta questões técnicas, formais, e que ele legalmente ele aceita, ele homologa, e aí dá-se o início dessa recuperação judicial. E aí esse plano já traz qual o prazo da dívida. Quem deve receber primeiro? Isso, quem deve, então, quais credores, exato, Os funcionários, por exemplo, têm essa preferência? O crédito trabalhista é sempre privilegiado, em qualquer aspecto, tanto na recuperação como na falência. O crédito tributário também, que pode vir ou não também, não é certeza que... Tá. Eu vou interromper rapidamente para que o senhor possa fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor.
gostaria de indicar inicialmente, se você me permite, duas obras. Uma do Dr. Renato Zupo, juiz criminal de Araxá. Ele está no terceiro livro, o Rio da Lua. Esse é o segundo livro dele, como eu acabei de ler, por isso que eu trouxe essa obra dele. O Dr. Renato, ele escreve ficção, né? E ele partiu aí para essa questão aí do mistério, né? Explorando esse universo aí, eu não vou dizer terror especificamente, mas um caminho aí do obscuro, né? Ele Magistrado do suspense, do né? Do suspense, exatamente, E é muito interessante que esse livro, ele claro que é uma ficção, né? Uma história de ficção, mas ele adentra também nesse universo aí do autoextermínio, né? Ele procura mostrar algumas razões, ou discutir, ou levar o leitor a discutir essa obra. É uma obra muito interessante e que realmente ela atrai a atenção do leitor da primeira à última página. É um livro muito bom e como é toda a obra do nosso querido Renato Zupo, meu amigo. E uma segunda obra que eu gostaria de destacar é uma coletânea de artigos feita pelo professor Franco Giovanni Matede Maziero. Ele reuniu aqui diversos autores que abordam o direito empresarial sob o enfoque do Código de Processo Civil. É uma obra muito interessante, especialmente de interesse dos operadores do direito que atuam nessa área ou que têm interesse, e até mesmo dos empresários. O nosso código está aí com um pouco mais de um ano de vigência e trouxe muitas inovações, e eles trazem isso de uma forma assim, bastante analítica, científica mesmo, e é uma contribuição muito interessante para o meio jurídico. Boas indicações. Agora, doutor Odilon, voltando ao nosso tema aqui da recuperação judicial, ao contrário da concordata, então, como o senhor mesmo já disse aqui, os credores passam a ter, deixam de ser espectadores, digamos assim, passam a participar com mais. A questão da escolha do administrador judicial é feita pelo juiz ou por esse grupo? Pelo juiz. Ela está sujeita... Tem algum critério? Preferencialmente o advogado, mas há uma sequência, pode ser um administrador de empresa, um economista, alguém ligado à área. E pode ser feita também essa administração especificamente por uma pessoa, indicado, ou então por empresas. A lei permite isso aí, né? E nós estamos hoje focando mais em empresas, ou sociedades de advogados, ou várias empresas constituídas para essa finalidade, porque ela tem um corpo de profissionais. É importante que tenha um contador, que tenha um advogado especialista na área trabalhista, na área tributária, e administrador de empresa. E nós temos grandes empresas que atuam nesse setor. E claro que dessa empresa, um é indicado para falar em nome da empresa, mas que faz esse trabalho. Essa indicação é importante dizer que ela também está sujeita à impugnação, né? O juiz não é tão absoluto para indicar. Então, ele tem que ter muito critério para isso. E a gente procura fazer isso com critério. Nós estamos na reta final aqui do nosso programa. O plano de recuperação tem prazo para durar ou não? Pois é, pela nova lei, não. A não ser o caso da pequena empresa, que tem um limite de 36 meses, né? Mas é um tratamento diferenciado, que você divide o valor dessa dívida em 36 parcelas, corrigidas pela Selic. Agora, nos demais casos, isso é negociável entre credores e empresário, com a mediação do administrador. Hoje, por exemplo, não vou citar nome, mas nós temos uma empresa que está com a propositura de um plano aí, de um parcelamento aí em 120 meses. Eu não sei se o comitê ou, enfim, a Assembleia vai aprovar um plano dessa forma, mas isso existe. Como existe também empresários ou sociedades empresárias que propõem uma negociação ou um pagamento, um resgate em menor tempo, né? Então, isso é negociado. Diferente do caso
concordata que havia prazo definido, Entendi. né? E, enfim. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Adilon Claver de Rezende, que é titular da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, e discutimos aí o aumento recorde aí de recuperação judicial de empresas. Doutor Adilon, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição para conversar. Nós agradecemos. Agradável aqui. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.